que você explicasse um pouquinho, então, pra gente, pra quem não conhece, pra quem não ouviu falar ainda, o que é o split payment e falar um pouquinho sobre essa questão do crédito também. Legal. Olha, é o que eu tenho dito, né? O que o fisco está buscando é preservar o ambiente de negócios. E preservar o ambiente de negócios pressupõe também manter um ambiente concorrencial saudável. A grande maioria, vocês sabem disso, dos contribuintes são idôneos, honestos, querem pagar e sofrem com uma legislação tributária complexa, disfuncional, anacrônica, perversa muitas vezes. Então a gente melhora o arcabouço legal. Isso já foi debatido nesse Tributalks. Agora vamos falar dos instrumentos de arrecadação, porque também corrói o ambiente concorrencial empresas que fazem da sonegação o seu modelo de negócio. Ele usa a sonegação para ampliar sua competitividade. E não busca competitividade através de treinamento, de investimento, de modernização, de melhoria de eficiência. Né? Não, ele vai no caminho mais fácil. Então, hoje existe uma indústria de empresas noteiras. Há uma pressão para que o fisco libere quanto mais rápido a abertura de empresas. Hoje você consegue um CNPJ em horas e inscrição estadual também em horas. E o fisco abriu mão, né, em nome da desburocratização, de ir lá fazer aquela verificação prévia, ver se a empresa está no local, se o sócio tem uma capacidade uma vida pregressa, e capacidade de investimento. Bom, abrimos mão. Porém, isso facilita, né? Hoje a pessoa já nasce com CPF, então tem mais de 200 milhões de CPFs no Brasil, ou seja, farto de conseguir abrir uma empresa, muitas vezes no nome. Também é um país com um nível educacional muito diverso. Tem pessoas que por pouco recurso, pouca coisa, doam os documentos para abrir uma empresa, sem saber que está fazendo aquilo. E aí abre-se nome de laranjas, às vezes em 2 meses gera milhões de créditos, o fisco percebe, bloqueia a inscrição estadual, mas aqueles créditos já estão no mercado e hoje o crédito é escritural. A nota fiscal, se a pessoa, o contribuinte, conseguir provar a boa-fé, né? Mas aí gera um custo de conformidade enorme para o contribuinte. Porque como o fisco pode questionar a boa-fé do contribuinte, ele tem que armazenar informações como, além da nota fiscal, até a questão escritural, que é obrigação legal, ele tem que armazenar pagamento, conhecimento de carga, pagamento para o fornecedor, muitas vezes tira foto da mercadoria descarregando, a placa do caminhão. É todo um custo administrativo enorme para que consiga provar a boa-fé caso seja questionado. O split payment ele vem para desburocratizar e favorecer os bons contribuintes contra esses contribuintes que destroem o ambiente concorrencial. Então, quais são os mecanismos? Crédito vinculado ao pagamento. O crédito pode não ser mais escritural e pode ser somente aceito pelo fisco, caso o fisco consiga oferecer ferramentas para o contribuinte, o comprador pagar o imposto pelo fornecedor. O Jorge está me vendendo, eu posso confiar no Jorge que ele vai recolher e eu vou ter o crédito quando o fisco reconhecer aquele pagamento, ou posso eu mesmo falar, não, Jorge, quanto que é? R$1.000? Eu vou te pagar 820, eu estou pagando aqui direto nessa guia para o fisco, e ele pagou os 20, ou 200, melhor dizendo, 200, o crédito é imediato. E ele vai deduzir aquilo no mesmo dia das operações que ele está fazendo. Então, o fisco, o crédito vinculado ao pagamento. Ou uma outra metodologia muito mais simples, que se o contribuinte optar também, e são opções, é o split payment. O que é o split payment? Parece uma coisa, nossa, novidade. Não é novidade no mundo tecnológico. Ontem
eu jantei pelo iFood. Fiz uma compra aqui na Trattoria Lelis, por exemplo, em São Paulo. Fui lá no aplicativo, comprei. O iFood, eu fiz um pagamento só, caiu no meu cartão de crédito, R$100. Mas o iFood já faz o split, ou o cartão de crédito, melhor dizendo, faz o split. A instituição financeira ou meio de pagamento, repassando um valor para o iFood, um valor para o restaurante e um valor para o entregador. Divide em 3 esse pagamento. O entregador já recebe direto, porque ele é um empreendedor, não tem vínculo. Prestador de serviço. O Lelis recebeu um valor e o iFood recebeu um valor. Mesma coisa com o Uber. Já é. Então, o split é dividir. Dividir o pagamento. Dividir o pagamento. Então, o fisco, oferecendo essa metodologia, já vimos, junto ao Banco Central, junto às instituições financeiras, é desafiador, mas não é impossível. Na verdade, não é desafiador pela dificuldade. O desafio maior é pelo prazo. Um sistema dessa magnitude, para todas as operações, requer um prazo de implantação, porque o sistema não pode falhar. Tem que ter teste, né? Tem que cobrar exato e repassar exato. Sim. Mas é possível e não é difícil, né? É que o prazo está premindo muito. Bom, o split vai dar segurança jurídica, vai garantir a não cumulatividade, porque fez o split, eu tenho direito ao crédito. Acabou a discussão. Não tem essa questão de boa-fé. Então, desburocratiza, o contribuinte ganha e o fisco ganha. E melhora a relação de confiança entre Estado e sociedade. Alguns dizem, talvez seja a próxima pergunta, eu estou antecipando as perguntas sistematicamente aqui, porque a gente está junto no debate, né? Como a gente está junto no debate, a gente sabe quais são as questões. Isso vai impactar o fluxo de caixa das empresas. Olha, a reforma tributária ajuda muito o fluxo de caixa das empresas. Se a gente for fazer a análise conjuntural, a análise sistêmica, as empresas vão ter um ganho enorme de fluxo de caixa. Primeiro, substituição tributária acaba. E hoje as empresas têm que pagar por um produto que muitas vezes vai ser consumido 1, 2 meses, 6 meses depois. Aliás, essa é uma preocupação e uma dúvida de muitas empresas, né? Porque, obviamente, tem-se a ideia ou o desejo, ou a impressão que substituição tributária acaba, que retenção acaba, porque não faz sentido se manter substituição tributária ou retenção dentro de tudo que a gente vê da metodologia do novo ordenamento tributário. Mas não está escrito que acaba, né? Então essa é uma preocupação. Então, assim, substituição tributária acaba. Acaba da forma que está hoje os PLPs. Porque na administração pública, diferente da iniciativa privada, a gente vive pelo império da legalidade. A gente só pode fazer o que está previsto em lei. Enquanto um empresário, ele pode fazer tudo que não esteja proibido em lei. É uma diferença enorme. Então, o cidadão está livre para fazer o que pode, desde que a lei não proíba. A administração, não. Ela não pode fazer nada, desde que a lei preveja. E não está previsto. Então, do jeito que está hoje, acaba. Exceto, por exemplo, para combustível, que não é uma substituição tributária. É uma tributação monofásica. Porque mudou desde da Lei Complementar 92 ao 94, que não se paga mais um percentual da operação, e sim um preço fixo por litro. E aí isso vai ser pago pela distribuidora e acabou. Porque é uma tributação monofásica e não uma substituição tributária, tentando antever o preço de comercialização pelo IVA-ST e aí vai. Mas é uma exceção, né? Isso é uma exceção e um produto específico. Então... Estava falando de fluxo de caixa, beneficia, CST acaba. Acaba, não tem que antecipar mais pagamento pelo consumidor, ou pelo varejista, pelo atacadista, e aí vai. Segunda questão, hoje, e vocês sabem disso. Bom, cada vez mais... a gente não, ou cada vez menos, a gente tem
farmácia de bairro, supermercado de bairro, comerciantes de bairro. As empresas estão virando conglomerados que atuam a nível nacional. Farmácia, por exemplo, é grupos econômicos. Hoje, com o imposto estadual, o que acontece? Vocês sabem disso. Às vezes é mesmo grupo econômico. Tem créditos em alguns estados e débitos em outros estados. E a apuração é feita por estabelecimento. E ela não consegue aproveitar o crédito de um estado em outro estado. Então, se ela tem 10 mil devendo em São Paulo e tem 10 mil com crédito no Rio de Janeiro, paga os 10 mil em São Paulo e discute depois lá no Rio de Janeiro o que você tem que receber. Fica com o crédito lá esperando outras operações devedoras. Receber. Não, a reforma tributária acaba com isso. Eles podem centralizar toda a apuração na matriz. E aí, neste caso, não pagaria nada. Zero, nesse exemplo. E acabou a discussão. Olha o ganho de fluxo de caixa, imagina a fábula que se tem em créditos, tanto em saldo credor, não estou falando de crédito acumulado, estou falando também de saldo credor. Nas contas fiscais dos contribuintes que vai estar em dinheiro na economia. Uhum. Então o fluxo de caixa melhora muito. Porém, existe sim talvez um descompasso temporal que é mínimo. Qual é? Vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Um deles, antigamente a gente fazia ordem de pagamento por cheque, certo? Então eu estava te devendo, eu fazia um cheque aqui, 10 mil reais, te pagava, você punha esse cheque no bolso e eu só ia te sair esse dinheiro da minha conta quando descontasse o cheque. Tinha o tempo de, às vezes, você ir na instituição financeira, vou só na sexta-feira, ou vou só na segunda-feira. Não, segunda é o dia horrível, o pior dia do banco, né? Vou na quarta-feira, vou só na quarta, da semana que vem, desconta, que o dinheiro vai cair da minha conta na quinta. A tecnologia veio, a gente não existe mais isso, basicamente. A gente faz TED ou Pix e cai na mesma hora. É esse o descompasso que pode haver, né? De alguns dias de... Mas o ganho que a gente teve com TED, com Pix, comparado a cheque, para a sociedade, é o mesmo que o split vai trazer, ou maior até, de segurança, né? Antes tinha cheque sem fundo, antes o cheque ficava circulando. Putz, era terrível. Hoje não, tem a segurança. Eu vendo um carro, tem que ficar me preocupando. O cara faz o Pix, eu vou no cartório, passo o carro. Antigamente, o cheque vai cair, não vai cair. E outro exemplo, só para encerrar, Jorge. Não quer falar primeiro? Não. O outro exemplo é repetitivo mesmo, que é, por exemplo, vou falar um outro exemplo. Eu moro aqui em São Paulo, sozinho, tenho uma faxineira, uma diarista que vai uma vez por semana. Uma pessoa muito humilde, muito simples, e ela pede para toda semana eu pagar o dinheiro, não para ela, para a irmã dela, que tem a conta corrente e ela não tem no banco. E aí eu pago toda a semana para a irmã dela, que no final do mês pega o dinheiro e paga o aluguel dela. Ela fala isso, a faxina sua serve para pagar o meu aluguel e tá tudo certo. Imagina que essa minha diarista resolvesse abrir uma conta no banco e falasse para mim, Rodrigo, agora você paga para mim, ao invés de pagar para minha irmã. E a irmã dela reclamasse, não, mas isso vai impactar meu fluxo de caixa. Porque eu uso dinheiro aqui durante um mês e te pago o aluguel. Não, Rodrigo, você não pode pagar para ela. Tem que pagar para mim, porque isso vai impactar meu fluxo de caixa. É isso. O dinheiro, não tributação sobre o consumo, não é do empresário ali que só coloca no preço o valor do imposto. Isso está definido pelo STF, inclusive, né? Que ele está colocando no preço e está sendo um responsável tributário para recolher para o fisco o dinheiro que já é naquela operação do fisco. Se houver um sistema de pagamento, de tecnologia que facilite isso, que bom para todo mundo. Desresponsabiliza o empresário daquela obrigação e também facilita as operações comerciais. Então, e assim, comparar esse desencaixe de dias que ele faz ali durante o mês e paga na conta fiscal no começo do mês para o fisco,
com esses ganhos que eu estou trazendo de segurança jurídica, de melhoria do ambiente concorrencial, de ter a reforma tributária acabando com a substituição tributária, da reforma tributária trazendo ganhos de centralização, de apuração. Quer dizer, está ganhando 10 para talvez perder 1. Não dá para ter tudo. Rodrigo, o tempo já estourou e o papo tá bom, né? Mas, assim, quando nós tivermos conversa com a PIC, por exemplo, a ideia do caixa, beleza, ó, recebi, e até ser melhor, porque hoje eu acabo pagando e vou receber, por exemplo, vendi a prazo, só vou receber e já tenho que pagar o imposto por competência. Mas no PL veio a competência, vamos dizer, no crédito é caixa, mas no débito, na saída, pode ser por competência. Por que houve essa... Vai criar tanto trabalho por causa dessa questão de competência? Por que não ficou tudo por caixa? Olha, primeiro porque o fisco não pode e não deve se meter nas relações comerciais entre particulares. Cada empresa deve ter a sua liberdade de fazer a sua negociação. Se um quer parcelar em 2 vezes e o outro quer parcelar em 20, tudo bem. Não pode o fisco querer impor, né, formas de pagamento. Mas também ele não pode ser usado, né, para financiar operações comerciais. Existem instrumentos próprios que o Estado financia por, sei lá, Proger e outros planos, mas é na despesa, não na receita. Agora, se fosse assim, muitas vezes uma empresa que vende um trator para um fazendeiro e vai receber só na safra depois, 1 ano depois, se fosse só talvez no caixa, o fisco também iria receber 1 ano depois e estaria financiando essa operação. O dinheiro tem valor no tempo. Mas no split a gente está colocando uma forma de repasse para o fisco parcelado também. Então o contribuinte ele vai ter opções. Ele pode não pagar e não ter o crédito e ficar sujeito ao fornecedor pagar na conta fiscal dele. Ou ele pode antecipar e fazer no split aquilo. Antecipar não, fazer no split e conforme o pagamento vai repassando. Mas nesse caso só com a Selic, por exemplo, essa seria uma ideia. Não sei se é isso que eles poderia ser. Eles não estão pensando, ainda não tem essa discussão. Tá. Porque precisa se aprovar os PLPs para a gente ter a legislação para fazer a regulamentação. Mas eu quero crer que o fisco está imbuído. Porque não teria a multa, porque não está em atraso, vamos dizer, não seria uma penalidade, mas talvez tivesse uma correção do dinheiro no tempo. A Selic seria fantástica, um indexador aí que garante entre as partes. O que o Jorge comentou é verdade, assim, é uma preocupação em relação a alguns aspectos, porque você falou, o trajeto se faz caminhando, né? E essa é uma preocupação que a gente ainda tem sobre o split, para saber, por exemplo, como que vai funcionar a questão da compensação com os créditos, né? Tá no PL 68, por exemplo, que as IPs, né, as instituições de pagamento, elas podem fazer a verificação na conta do contribuinte, verificar se há crédito e, nesse momento, não fazer a destinação do imposto no momento do pagamento para o governo e já encaminhar o valor total do boleto. Mas é uma preocupação, por exemplo, que isso não funcione exatamente de forma correta e que se faça a destinação do imposto para o governo. E aí você vai estar pagando, teoricamente, 2 vezes. Tem a previsão de devolução em 3 dias úteis. E que também há uma preocupação, será que vai devolver realmente em 3 dias úteis? Então, assim, essas são algumas das preocupações em relação à questão de afetar fluxo de caixa das empresas. Acho que não é nem tanto essa preocupação do delay de alguns dias que você anteciparia em relação ao fechamento de uma competência, em relação ao pagamento, né, a cada dia, cada semana, mas preocupações como essa, isso vai realmente funcionar dessa maneira? Porque se não funcionar assim, é uma preocupação grande de que você tenha pagamentos em duplicidade, né? Vai funcionar. Eu estou falando isso com a segurança de já ter conversado com instituições financeiras,
ou entidades representativas como a CNF, FEBRABAN, e também com profissionais do fisco que já estão dialogando e sabem que é possível. Uhum. Porém, que eu disse que o problema é o tempo, que está muito premido, a gente precisa aprovar esses PLPs esse ano, para que tenhamos o ano que vem para desenvolver esses sistemas e colocar o bloco na rua em 2026. Se passar esse prazo para o ano que vem, terá mais dificuldade. Porém, foi até um desenho da Febrafit também, quero falar em nota técnica, está no nosso site, como funcionaria o Smart Split. Porque existe o Split, que aí é o que você falou, direciona e acabou. Mas num sistema de débito e crédito é diferente, não é que nem o iFood. Foi o exemplo que eu usei. É possível, e a gente quero crer que é o que vai acontecer, o Smart Split, que antes de direcionar o recurso, o meio de pagamento para o erário público, consulte a base do comitê gestor ou da Receita Federal para ver se aquele contribuinte tem crédito, tem débito ou se tem crédito parcial e destine apenas o valor necessário para cumprir com a obrigação naquele momento. Hoje, sistemas de informação resolvem questões que a gente não imaginava que seria possível. E esse não será um dos grandes problemas da humanidade. Posso dizer que já existe conversas próximas entre técnicos de informática, das instituições financeiras e do fisco, dizendo que o desenho está aqui, dá para fazer sim. O problema é o tempo. Deixa eu te perguntar outra coisa, que também é uma dúvida recorrente de todo mundo, e principalmente sobre esses modelos de split que a gente tem visto, que já estão se desenhando alguns modelos, né? Alguns menos mais simples, mais simplificados, outros um pouco mais complexos. E a gente sabe, por exemplo, que as empresas do Simples Nacional são empresas que não estão sujeitas, a princípio, às regras da reforma tributária, exceto aquelas empresas do Simples que vão optar por IBS, CBS, que existe essa possibilidade. Mas a gente sabe também que o modelo do Split Payment é um modelo que tem como um dos objetivos evitar, né, o problema de arrecadação, né, não só a sonegação, como a inadimplência. Né, pelo modelo do split, você tira do contribuinte a opção do recolhimento e passa isso para o cliente, né, que acaba fazendo o recolhimento no momento do pagamento. Esse modelo do split deve ser levado também para as empresas do Simples, talvez num modelo mais simplificado, uma vez que a gente não tem ali o mesmo percentual de imposto que vai ser debitado de empresas que estão na reforma com IBS e CBS, empresas do Simples pagam em outra condição, né, com tabelas diferentes, mas o modelo específico do Split Payment também vai ser levado para as empresas do Simples Nacional? Sim, acredito que sim, porque hoje não é muito difícil importar numa base de dados de um sistema como Split todos os CNPJs que são optantes pelo Simples. E o próprio sistema fazer a consulta. Antes de recolher. É do Simples ou não é do Simples? Não é do Simples, essa regra. É do Simples, outra regra. É claro que existe a questão do faturamento que pode impactar na alíquota. Eu não sei como é que vai ficar isso no IBS, confesso. Mas, basicamente, vai divergir se a empresa do Simples vende para consumidor final ou está no meio da cadeia. Isso vai ser significativo para a escolha do empresário, com assessoria do seu contador, se ele vai ficar pro IBS e CBS no Simples ou se ele vai optar pelo regime normal de apuração. Quero crer que as empresas fazem para o consumidor final, para o varejo, vão continuar no Simples, as do meio da cadeia vão sofrer uma pressão dos outros contribuintes de irem para os seus clientes para irem para o sistema normal de apuração. Agora, a questão do split, neste caso, que é o que você está me perguntando, eu quero crer que o sistema vai resolver essa questão. Inclusive, o sistema tem que resolver também, por exemplo, a questão de que cada estado e cada município pode definir a sua alíquota. Então, não é que a gente vai ter uma alíquota. A gente vai ter uma alíquota por estado e uma alíquota por município. Então, o split tem que resolver também a questão do CEP, a hora que põe lá a nota fiscal eletrônica, porque vai vincular a nota fiscal
ao meio de pagamento. Então, as informações da nota fiscal vão estar disponíveis para o meio de pagamento e vice-versa. Quando colocar lá o CEP, e aí é tranquilo também, colocou o CEP, já define qual é a alíquota. Cada CEP, uma única alíquota. Teríamos mais um monte de perguntas. É isso aí. Acho que nosso tempo está bastante estendido, mas assim, o papo tá ótimo. Acho que a gente conversaria aqui muitas horas se for. Até para ajudar, a gente fez na Febrafit uma série de notas técnicas, mas também vídeos explicativos muito didáticos, aqueles vídeos de mãozinha que vão desenhando. Você falou do split, né? Você vai disponibilizar isso pra gente, disponibilizar para vocês 2 vídeos do split e um agora do crédito vinculado ao pagamento, que a gente está soltando, que ainda não soltou, mas eu passo os links e se vocês forem postar na plataforma de vocês colocam vai os ser links. muito útil. Muito bem útil. legal. Tá bom. Legal, bacana. Acho que chegamos aí ao fim da nossa conversa. Queria pedir para o Jorge primeiro fazer suas considerações finais, deixar o nosso convidado por último. Rodrigo, só agradecer. Eu acho que, primeiro, os nossos telespectadores ou internautas, a ideia dessa parceria contribuintes e fisco, o SESCOM nesse meio, só temos a agradecer. Eu acho que, na verdade, nós somos parceiros com o mesmo objetivo, que é a arrecadação entre a sociedade, né, com o Estado que ela determinou para isso. Só tenho a agradecer. O SESCOM está de portas abertas aqui para que novas parcerias a gente possa fazer aí nessas palestras que nós fizemos nesse ano, talvez para o futuro fazermos palestras conjuntas. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua participação. Legal, Jorge. Rodrigo, então, queria que você fizesse aí também suas considerações finais e também vou lhe agradecer no final, mas, por favor, a palavra é sua. Bom, agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui. Foi um prazer, foi uma conversa leve, gostosa. Quero crer que foi esclarecedora também para o nosso amigo internauta que está assistindo. Falar que a gente está à disposição, a gente teve o prazer de recebê-los na sede da Fresp recentemente para um evento também. E essa parceria, ela tem que ser mais forte, porque é na convergência, no diálogo que a gente ganha e dirime os nossos problemas. E eles são comuns, quando a gente vê lá na gênese, é um problema social. O nosso modelo tributário atual está atravancando o crescimento da economia, está dificultando o ambiente de negócios e só faz alegria de empresários chineses, mexicanos, argentinos e derruba, né, a competitividade do empresário brasileiro. Então, essa travessia que nós vamos fazer tem que ser ancorada nesse ambiente de confiança, né? A gente tem que confiar que a maioria dos empresários são empresários honestos e a gente tem que ajudá-los. E é da mesma forma que se saibam que os auditores fiscais, o fisco, está buscando uma melhoria do ambiente de negócios, de desburocratização. E é nessa relação que a gente vai conseguir isso, né? Não de forma impositiva. Inclusive, a reforma tributária ela é aprovada pelo Congresso Nacional. Então é bom deixar claro, por representantes da sociedade. Não é o fisco que coloca da forma que quer. E a gente está auxiliando o debate e vamos construir o que for melhor para o nosso país. Podem ter certeza. Eu fico à disposição do SESCOM nessa parceria pela Febrafit, pela Fresp e para outros trabalhos que a gente possa fazer conjuntamente. Muito obrigado. Perfeito. Bom, eu quero agradecer demais a sua presença aqui, Rodrigo. Quero dizer que a postura do SESCOM é exatamente essa, de buscar o entendimento, de buscar o diálogo. Nós temos uma parceria muito grande com os órgãos públicos estaduais, federais. Temos aí um comitê de discussão com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Recebemos agora, recentemente, semana passada, né, o novo diretor da DIGES, lá da Diretoria de Atendimento.
exatamente o Márcio, né? Porque esse comitê de discussões técnicas é exatamente com essa diretoria dentro da Secretaria da Fazenda. É um comitê formado aqui por várias entidades contábeis, são diversas, Conselho Regional de Contabilidade, Sindiconte, enfim, todas as entidades contábeis, né? O pessoal das auditorias também, uma série de outros órgãos da sociedade, pessoal da Fiesp, pessoal do Sebrae, enfim, né, uma série de entidades, e o nosso objetivo é levantar uma pauta de discussão sobre pontos que possam ajudar o contribuinte de forma geral a desburocratizar esse ambiente, aonde o fisco exatamente pode contribuir para essa desburocratização. Esse final gradual da GIA, né, essa antecipação do final gradual da GIA já foi também um dos trabalhos realizados por esse grupo de trabalho. A gente está criando um grupo de trabalho também nesses mesmos moldes com a Receita Federal, porque a gente sabe exatamente quais são os pontos de problemas para o contribuinte, para o profissional de contabilidade, e às vezes são detalhes pequenos que podem ser resolvidos com diálogo, com conversa. Né? Agora, recentemente, com a Receita Federal, tivemos uma discussão a respeito de certidão positiva com efeito de negativa. Eu não sei se você sabe, por exemplo, um contribuinte, quando entrega uma obrigação acessória com um imposto a vencer e vai tirar uma certidão, ela sai positiva. O imposto não está nem vencido ainda, a certidão sai positiva. E isso é algo que está no Código Tributário Nacional, não é nem algo que a Receita Federal pode deixar de fazer quando emite uma certidão positiva, porque está no CTN. Então a gente foi buscar apoio legislativo, estamos criando um projeto de lei para tentar mudar isso dentro do CTN, para exatamente tentar tirar esse tipo de entrave, porque o empreendedor, quando vai participar de uma concorrência, vai apresentar uma certidão positiva de um débito vencendo, não tem cabimento. Então a nossa postura é de diálogo com o poder público, e nesse sentido isso está totalmente em harmonia com o que você está falando. Acho que a gente tem que buscar a convergência, buscar o diálogo. A reforma tributária é extremamente importante para o país, a gente vive num ambiente extremamente complexo do ponto de vista tributário, e eu acho que a gente só tem a ganhar com uma reforma que realmente desburocratize, torne tudo mais simples, mais fácil para se trabalhar. Temos um período de transição aí onde talvez a situação fique um pouco mais difícil, porque a gente vai ter que conviver com os dois regimes, né? Mas é o que o Jorge também fala. O Jorge é bom de tiradinhas, né? Além da Suíça, ele fala, vai ter que piorar para depois melhorar. Então acho que é um período que a gente realmente vai passar de dificuldade. Mas é isso, mais uma vez agradecer demais a sua participação, dizer que essa casa é uma casa de portas abertas, o Sescom também está aberto para a Fresp, para a Febrafit, para sempre que você precisar da nossa ajuda, você pode sempre contar. E agradecer ao nosso internauta que esteve com a gente até agora, e aguardo vocês aí no próximo Tributalk. Muito obrigado.